Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para comentar um pouquinho sobre a vida, a obra, a poesia de Pablo Neruda. E com esse vídeo eu vou concluir talvez não seja a palavra certa, eu vou dar uma parada sobre essa sequência de reflexões e a gente vai falar sobre outro tema. Que o objetivo desse canal aqui é trocar de ideia com você, é a gente mostrar para você alguma coisa bonita, alguma leitura bonita que a gente fez e quer partilhar com você. Não tem nenhum outro objetivo a não ser esse. Compartilhar certas coisas bonitas que a gente viu e que a gente conhece. E nesse vídeo eu queria falar sobre duas homenagens que Neruda fez a duas mulheres valentes, uma é Tina Modotti e a outra a mãe do Carlos Prestes. Tina Modotti era uma italiana. Ela nasceu em 1896 com o nome de Adelaide Luigia Modotti Mondini. Era de família humilde, teve que trabalhar muito para ajudar os pais, mudou-se para a Califórnia, depois foi para o México. Em 1922, conheceu Frida Kahlo, Diego Rivera. Ela era fotógrafa profissional. Apaixonou-se por Vittorio Vidali, o célebre comandante Carlos. Tornou-se amiga de um dirigente juvenil cubano, Julio Antônio Mella, que foi assassinado em 1929 e ela foi acusada de ter assassinado o seu namorado. Ela morreu do coração em 1942 e foi sepultada no México. Sobre o seu velório, Neruda diz aqui nesse livrinho, Confesso que Vivi, nessa edição minha, na página 269, quando ele fala que, no caderno 11, quando ele fala sobre o poder da poesia. A poesia é um ofício. Então essa mulher foi muito incompreendida por causa do envolvimento dela com a militância política e toda uma onda de difamação correu em torno dela, mesmo depois da sua morte. Tina Modotti. Então aqui ele diz nesse livrinho, a reação mexicana intentou reviver a infância, cobrindo de escândalo a sua própria morte. Como antes a tinham querido envolver na morte de Mella. Enquanto isso, Carlos e eu velávamos o pequeno cadáver. Ver sofrer um homem tão forte, tão valente, é um espetáculo nada agradável. Aquele leão sangrava ao receber na ferida o veneno corrosivo da infâmia que queria manchar Tina Modotti, mais uma vez já morta. E os jornais enchiam páginas inteiras de imundícias folhetinescas, chamavam-na a mulher misteriosa de Moscou, acrescentando alguns, morreu porque sabia demais. Impressionado pela furiosa dor de Carlos, eu tomei a decisão de escrever um poema desafiante contra os que ofendiam nossa morta. Mandou esse poema para todos os jornais que estavam prometendo difamar mais ainda a falecida. E, por surpresa dele, no outro dia, todos os jornais publicaram esse poema. O poema diz, Tina Modotti está morta.
Eu vou ler aqui uma parte desse poema para você. Tina Modossi, irmã, você não dorme. Talvez o seu coração ouça crescer a rosa de ontem, a última rosa de ontem, a nova rosa. Descanse docemente, irmã. A nova rosa é sua, a nova terra é sua. Você vestiu um vestido novo, de semente profunda, e seu silêncio suave se enche de raízes. Você não dormirá em vão. E aqui, saltando um pouquinho o poema, ele diz: vou levar você à minha pátria para que não a toquem, a minha pátria de neve, para que sua pureza não seja alcançada pelo assassino, pelo chacal, pelo vendido. Lá você estará tranquila. Você ouve um passo cheio de passos, algo de grande, desde as estepes, deste frio. Você ouve um passo lime de soldado na neve. Irmã, são os seus passos. É um poema bonito em homenagem a uma mulher que estava sendo acusada de muitas coisas injustamente, mesmo após a sua morte. Então, eu quis registrar isso aqui porque achei bonito esta cumplicidade de Pablo Neruda com aqueles que mais sofrem, que são injustiçados, vítimas de perseguições. Ele mesmo passou por isso, né? Teve que sair do México, do Chile, teve que se exilar em diversas partes do mundo, foi considerado quase que um apátrida, teve que usar passaporte de outros. Então ele compreendeu e trouxe para a sua poesia toda essa questão. A outra homenagem que ele vai fazer é a dona Leocádia Prestes, a mãe do Carlos Prestes. Você talvez tenha visto, quando foi exibido, aquele filme Olga. O filme conta a história de Olga, esposa de Carlos Prestes, Olga Benário, que foi deportada do Brasil para ser morta na Alemanha em 1942 pelo governo de Getúlio Vargas. Olga era de família judia e ela estava grávida e a sua criança nasceu na prisão, e a sua sogra, Dona Leocádia, mãe de Carlos Prestes, moveu o céu e a terra para ter a neta de volta, já que o Carlos Prestes estava preso no Brasil, né? Carlos Prestes, por questões políticas, Partido Comunista. E com muita dificuldade a Dona Leocádia obteve a sua neta, né, das mãos do regime nazista. A Olga foi morta no campo de concentração. E depois, quando Dona Leocádia estava exilada no México, ela faleceu. E nem o próprio Carlos Prestes, o seu filho, teve permissão para ir ao velório da mãe. E na época, Neruda estava no México. Isso foi em 1943. O governo de Getúlio Vargas não deu permissão para que Carlos Prestes pudesse ir ao velório da própria mãe. Então, naquela época, Pablo Neruda escreveu um poema em homenagem a Dona Leocádia. O poema chama-se Dura Elegia. Elegia é uma composição poética triste, normalmente dita assim em velórios ou para despedida de alguém. E eu vou ler aqui uma parte do poema que diz o seguinte: esse poema foi lido por ele mesmo junto à sepultura de Dona Leocádia, no México. Senhora, fizeste grande, tão grande,
a nossa América. Deste-lhe um puro rio de águas colossais. Deste-lhe uma árvore alta de infinitas raízes, um filho teu, digno de tua pátria profunda. A casa do tirano tem hoje uma presença grave, como um imenso anjo de pedra. A casa do tirano tem hoje uma visita dolorosa e dormida, como uma lua eterna, uma mãe aos prantos, de vingança, de flores, uma mãe de luto, de bronze, de vitória. Olhará eternamente os olhos do tirano até enterrar neles o nosso luto mortal. Senhora, hoje herdamos tua luta e tua dor. Herdamos teu sangue, que não teve descanso. Juramos à terra, que te recebe agora, não dormir, nem sonhar até a volta de teu filho. Não tem prisão para Prestes que esconda seu diamante. O pequeno tirano quer ocultar o fogo com suas pequenas asas de morcego frio e se envolve no impulso silêncio da ratazana que furta nos corredores do palácio noturno. Porém, como uma brasa acesa, incandescente, através das barras de ferro em cinzas, a luz do coração de Prestes sobressai, como nas grandes minas do Brasil, a esmeralda. E como em nossos bosques de índole poderosa, sobressai uma estátua de estrelas, de folhagem, uma árvore das terras sedentas do Brasil. Senhora, fizeste grande, tão grande a nossa América, e teu filho algemado combate junto a nós, a nosso lado, cheio de luz e grandeza. Nada pode o silêncio da aranha implacável contra a tempestade que desde hoje herdamos. Nada podem os lentos martírios deste tempo contra seu coração de madeira invencível. E assim eu quero dar por encerrada essa playlist. Talvez eu retome esse tema mais tarde, numa outra ocasião. Quis compartilhar com você as leituras que fiz nesse período para o seu crescimento cultural, para que você possa apanhar amor, as palavras e a poesia. Agradeço muito a você que tem acompanhado esses vídeos, deixado aqui os seus comentários, peço que compartilhe com seus amigos. A internet é um oceano onde nós podemos navegar e distribuir pérolas sobre as ondas. Um grande abraço para você. Fique com Deus.